Noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um projeto do mês de autismo. Nós começamos o mês divulgando um vídeo sobre a teoria relacionada à nomenclatura e o diagnóstico do autismo. Esse vídeo, para quem quiser acessar, está lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal se chama Espaço Integrar. O link do e-book está aí no nosso Instagram, não deixem de ver, tá? Ele está ótimo, um excelente material. Nós também, nesse mês autismo, abrimos vagas para a triagem voltada à linguagem infantil, tá? Então, abrimos essas vagas e também abrimos vagas para a escuta psicológica para os pais de crianças autistas. Ainda nós temos vagas para essa escuta, e ela é gratuita somente nesse mês. Então, para você que tem interesse, que é pai de alguma criança autista, aproveite que ainda há vagas, tá? E para quem tem interesse no nosso curso de autismo, estamos com um valor promocional. É só nos procurar. Nós vamos fazer essa live no Meet. Então, aí está o link, tá? Eu postei o link aí para vocês, mas a gente vai começar um pouquinho aqui, para vocês sentirem como que vai ser esse bate-papo. E em relação ao filme, nós escolhemos o Temple Grade. Nós escolhemos ele porque ele demonstra o que é o autismo por uma visão de uma autista, tá? Que consegue apresentar este tema de acordo com sua vivência, com a sua história. Esse filme, ele mostra de maneira muito clara o impacto das dificuldades, das especificidades e das potencialidades de um personagem autista, tá? De uma pessoa autista. Então, ele consegue ilustrar muito bem os desafios presentes na vida de uma pessoa com autismo. E antes de dar continuidade, nós vamos então às apresentações. Então, como eu falei com vocês, essa aula vai acontecer no Meet, ela está aí no link logo abaixo. Para quem tiver interesse, é só entrar, que assim vocês vão poder participar ao vivo também, tá? Então, quem tiver interesse, clica aí, que eu já coloco vocês dentro da aula, tá bom? E aí, eu vou apresentar vocês, vou virar aqui para o para o computador, para vocês irem vendo como que vai ser a aula, tá? Se vocês quiserem, podem clicar aí no link para eu apresentar os resultados da clínica, tá bom? Então, deixa eu virar aqui. Olá, desejo a todos uma boa noite. Aguardo, espero que venham aqui para poder conversar conosco. Eu sou o Rodrigo, sou psicólogo, sou graduado há cerca de 5 anos e trabalho com pessoas com autismo desde a época do estágio, lá no segundo período da faculdade. Muito bem, então, o Rodrigo é o Rodrigo Caio, ele é psicólogo, ele tem uma abordagem, ele é mais voltado para cognitivo comportamental, né? Tem muita experiência com autismo. E ele vai nos conduzir aí a esse tema super importante, a esse mês, né? Que é o mês de mostrar para as pessoas o que é o autismo, e a gente está com esse foco. E a partir desse filme Temple Grade, da vivência de uma pessoa que tem o autismo e que nos explica tão bem como por meio de filmes, por meio do filme, por meio de livros. Quem tiver interesse, ela tem vários livros, né? Ela expõe o que é o autismo, expõe a vida dela para fazer esse link entre a vida dela, os desafios que os autistas enfrentam e como que é a questão do prognóstico e o que há de se esperar em relação a esse autismo, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a Lília, psicóloga da Clínica Integrar. Ela vai se apresentar.
Boa noite, meu nome é Lilian Braga, sou psicóloga, né, da Clínica Integrar, especialista na área de saúde mental. Espero poder contribuir aí através do filme Dá Tempo. Muito bem. Vou começar fazendo então a apresentação do filme, tá? Então, Temple Grade é uma longa-metragem lançado em 2010. O diretor do filme foi o Mick Jackson, né? Esse filme, como já foi dito aqui, ele retrata a vida de uma pessoa com autismo, a Temple Grade. Sua mãe a levou ao psiquiatra quando ela tinha 4 anos de idade, porque ela não falava. E aí, o psiquiatra, né, logo deu o diagnóstico de autismo, e isso foi lá na década de 50, 1950, né? Nessa época, a mãe recebeu a notícia como uma explicação que a criança era daquele jeito, que ela não falava, que ela era autista, devido às restrições afetivas por parte da própria mãe. Então, olha como já era bem diferente, né? Como quando se dava o diagnóstico, e assim, rapidamente o psiquiatra já deu, em poucas horas ele já concluiu ali que a criança era autista e já deu esse diagnóstico. E ainda referindo a causa dessa questão à mãe, tá? E a mãe de Templo, ela foi, assim, uma pessoa essencial para o desenvolvimento linguístico e social da criança, tá? Da Temple, porque ela acreditou em sua filha e ela mesma fez a estimulação. Na época, não se existia com facilidade, né, e da maneira que é hoje, a estimulação voltada para a criança autista. Depois a gente vai falar um pouquinho das institucionalizações aí, o Rodrigo vai abordar um pouquinho isso, mas era bem diferente. Depois, tempo, evoluiu muito, ela conseguiu ir para a escola, ela foi para a faculdade, ela formou em engenharia agropecuária e, inclusive, ela revolucionou métodos de manejo de gado, né? E ela é muito respeitada em relação a essa área, nesse assunto. Hoje, ela é uma professora em universidade e ela é autora de diversos livros que explica as questões, as especificidades do autismo a partir das suas próprias vivências pessoais, tá? Então vamos lá, Rodrigo. Me conta o que você achou do filme, fala um pouquinho pra gente o que é o autismo. Ótimo. Eu achei que o filme ele traz uma ótima forma de a gente conseguir compreender como é a vida de uma pessoa com autismo, porque como ele traz a perspectiva da pessoa que sofre as dificuldades, que sofre com as limitações ali, com a questão da baixa funcionalidade, às vezes, em aspectos sociais e linguísticos da vida, ele traz algo muito rico para a gente poder compreender e aumentar o nosso respeito em relação às dificuldades que aquela pessoa tem. Você relatou que a mãe da Temple levou ela ao psiquiatra na década de 50. Isso era algo extremamente recente, o conhecimento do autismo, porque quando a gente pega que o ano que Kenner cunhou pela primeira vez o primeiro quadro de autismo que foi estudado por ele, foi em 1943. Ou seja, uma década atrás, se a gente fosse contar com o ano de 1950, 7 anos tinham sido realizados os primeiros estudos relacionados ao autismo. Pela etiologia da palavra autismo, ela une o prefixo auto, que é si mesmo, e o sufixo ismos, que é uma ação ou estado, ou seja, uma pessoa que, de certa forma, vive ali em função de si mesmo. Se a gente for pegar isso, quando Bleuler, quando ele foi especificar ali os critérios diagnósticos da histeria, quando ele colocou
usou pela primeira vez a palavra autismo em psiquiatria. Em seguida, como eu disse, em 1943, Skinner, estudando sobre o autismo, ele citou algumas crianças que tinham deficiências no desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento comportamentais, o que ele nomeou como um distúrbio inato do contato afetivo. Essas crianças, no caso, isolavam, elas desejavam o isolamento e gostavam de repetir rotinas. Nós tivemos uma evolução muito grande acerca do conceito do autismo, que foi introduzido pela primeira vez em um DSM, que é o Manual Diagnóstico, né, de Saúde Mental, que foi no DSM-4, e foi atualizado agora para o DSM-5, já com a visão de que o autismo ele é um espectro, ele é um transtorno do espectro autista, no qual engloba diversas nuances de um mesmo transtorno. Ou seja, existem vários níveis e vários tipos de representações e de manifestações diferentes do autismo. Como conceito básico, para quem vai ver essa aula, entender hoje o que nós, dentro da clínica, consideramos como autismo, segundo o DSM-5, se divide em 2 grupos básicos de critérios, né? Que são os déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue atualmente, ou por história prévia, pelo relato dos familiares, etc., e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por, pelo menos, 2 de alguns especificadores que são postos no DSM-5. Ou seja, é o déficit na comunicação e na participação social e esses interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Por favor, Grazi. Eu acho isso super importante, né? Porque ainda mais nesse tempo de pandemia, em que as crianças estão ficando muito isoladas, está chegando uma demanda grande, às vezes, de crianças que não estão falando e muitos pais acreditam, não falam porque não conseguiram desenvolver a fala ainda. Tá? E acreditam, ficam com medo e com receio de ser autismo, né? Lógico que tudo que tem que ser pesquisado, mas olha o que o Rodrigo falou. Para uma criança ser autista, de acordo com o DSM-5, ela precisa de ter alteração na linguagem? Sim. No comportamento repetitivo estereotipado? Sim. E nas relações sociais? Então, não basta não falar para ser autista, ela precisa de ter um comportamento repetitivo estereotipado, precisa de ter uma alteração social também, tá? Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. Que a falta da fala, ela indica várias coisas, tá? O autismo também, mas o autismo não quer dizer, agrupa apenas a questão da fala, mas sim outros fatores, como comportamentais e sociais, tá? Ok, Rodrigo, só queria entrar. Exato. E a Juliana está falando que é verdade isso, está recebendo muita gente de 2 anos que não fala. Olha só, Ju, 2 anos que não falam. Quando começou a pandemia? Há 2 anos atrás, né? Desculpa, há 1 ano, tá? Então, essas crianças pegaram no pico do desenvolvimento dela, ela teve o quê? O afastamento social. E aí, com esse afastamento social, vem várias questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem que as crianças não estão tendo acesso, né? E isso atrapalha
a fala da criança, né? Então, como que a criança vai aprender a dar tchau, a falar oi, algumas palavrinhas básicas, sendo que ela não sai, ela não consegue, ela não tem esse contato, e aí, então, a gente vê, por que a criança não está falando? É porque tem algo intrínseco, será que ela é autista? Ou porque é um fator ambiental que está desfavorecendo o desenvolvimento da linguagem dessa criança? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Vamos lá. E, e esse é um apontamento interessante de se fazer, porque a questão da pandemia ela também nos traz a questão social, né? Que é um outro critério diagnóstico do autismo e que muitas vezes as crianças elas não vão ter a oportunidade de se desenvolver socialmente com os pares ali da mesma idade, dentro da escola, às vezes dentro do prédio mesmo, porque não estão podendo se relacionar. Mas agora já vindo um pouco para a questão do filme, o que você acha, Lilian, de você começar falando um pouco sobre a sua percepção do filme? Sim, pegando essa parte aí, né, do diagnóstico na fala lá do médico no diálogo, né, do médico com a mãe da Temple, né, e aí ele fala, né, que pode ser a falta de vínculo com a mãe, no sentido de uma mãe fria, distante, quando a criança mais necessita de afeto físico, né, nessa parte do desenvolvimento infantil da criança que precisa todo o afeto. E aí é uma fala bem pesada do médico nesse sentido da culpabilização da mãe em frente a esse diagnóstico de 1950, né, que é uma teoria que já caiu por terra, né, não se usa. E no filme ficou bem pesado. Você vê a mãe tentando de todas as formas, a tempo, né, até os 4 anos, né, não falava. E aí você vê a mãe sempre estimulando, tentando ajudar. Seu microfone, Em Grazi. relação a esse diagnóstico. E aí eu acho interessante quando ela procura ajuda naquela escola de especiais, né? E aí no diálogo com aquele professor cientista, né, o professor de ciência lá, aí ela fala diferente, mas não inferior, né? Essa parte é legal mesmo. E, Lilian, sabe que eu comprei um livro de estimulação para crianças autistas, e esse livro está até lá na clínica, né? É um livro bom, tem muitas estratégias, mas é um livro que culpa a mãe, um livro que eu comprei, né? Tem 4 anos, e ele fala justamente isso, né? Que o motivo da criança ser autista é por questões afetivas relacionadas à mãe, né? Então, assim, é um livro que é recente, mas que ainda apresenta essa visão. E, assim, eu acho que existem algumas abordagens que ainda hoje acreditam nisso, né? Mas hoje a gente sabe que o motivo, ainda assim, tem várias causas, né? Pode ser multifatorial, né? Tem uma Multifatorial. questão genética, tem uma questão voltada ao ambiente também. Hoje a gente fala de muitas questões alimentares que podem estar impactando nesse desenvolvimento dessa criança, inflamações alimentares que geram inflamações cerebrais, né? Que isso pode desfavorecer o desenvolvimento social. Então, hoje a gente vê várias causas. Ainda há uma interrogativa? Ainda há uma interrogativa, né? Mas a gente tem que ter um olhar um pouco, acho que mais amplo para isso, que apesar desse desenvolvimento, né, do motivo, ainda existem algumas abordagens que se voltam a essa questão materna ainda, né? E aí, Sim, gente, e isso
Rodrigo? E isso é uma essa é uma parte significativa do filme, né? Na qual estão me escutando? Tô. Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Isso. Essa parte é uma parte interessante do filme, porque antigamente, quando se deu início ao tratamento do autismo, quando descobriram o que era o autismo, tinham diversas mentalidades equivocadas, que não se referiam apenas à pessoa com autismo, mas às pessoas com deficiência, principalmente deficiência mental como um geral. E uma fala marcante que tem do médico, do psiquiatra que a mãe da Temple visita, é que naquela época ali, o único tratamento que existia era a institucionalização, Socialização, que né? era simplesmente, basicamente, que era basicamente colocar a pessoa, a criança, no caso, em uma clínica para ser tratada. E eu faço isso uma ligação muito grande, que vale a pena a gente trazer isso em pauta, que é a questão até mesmo da reforma psiquiátrica, que foi um movimento bastante significativo na questão da psiquiatria, que teve aqui no Brasil, que teve em outros países do mundo, e, e a importância de trazer um tratamento mais humanizado, porque como havia ainda pouco conhecimento naquela época, que trazia inclusive uma visão preconceituosa em relação ali à questão da afetividade materna, ser causadora do autismo, que a gente sabe que não é, tinham-se que essa institucionalização curava, mas na realidade não. Na realidade, nós muitas vezes tirava a pessoa do vínculo social, e se fosse o caso, no caso da Teo, que era uma savana, que é uma nomeação que eles dão para autistas de alto funcionamento, que tem uma inteligência fora do comum, ela teria sido anulada. Toda a construção que ela teve para a questão agropecuária, que é utilizada hoje, eu andei pesquisando sobre ela no YouTube para conhecer mais sobre a vida dela. Ela hoje dá palestras, além de ser PhD, além de ser professora de universidade, teria se perdido. E a forma como se trata o gado hoje não teria toda a humanidade que tem hoje, que foi graças à forma como ela percebia o mundo. Que você quer falar alguma coisa, Grazi? Não, estou concordando com você. Pode ir. Ah, sim. E, e é uma coisa também que eu acho legal, que mostra, como eu disse, a perspectiva dela. E ela mostra muitas vezes como é a perspectiva, como é a visão de mundo de um autista, de uma pessoa com autismo, que muitas vezes eles não conseguem estabelecer nexo figurativo com o que se fala. Tem uma cena que eu acho que eu ri muito, que foi quando a tia dela, quando ela chegou na fazenda, falou que eles tinham que dormir porque eles iam cantar com os galos. E mostra a imagem que ela Com forma na galo, né? cabeça dos tios dela, isso, cantando lá em cima do telhado, lá com o galo. Que eles têm um pensamento mais concreto e eles não conseguem, muitas vezes, entender uma ironia, não conseguem entender determinadas figuras de linguagem, porque eles vão imaginar a cena similar com o que se fala mesmo. Por exemplo, o fato de cantar com os galos. Ela vai imaginar eles lá cantando, sacarejando, junto com os galos ao amanhecer. E é interessante, Você também Rodrigo. tinha. Você quer falar alguma coisa
essa questão do... Sim, Quero. Não, é porque eu acho, assim, são muitos pontos aí que você falou interessante, tá? Essa questão de ver diferente, né? Então, mas eu acho que antes disso, eu vou começar com a sua fala quando você falou da institucionalização, né? E aí a gente vê a crescente, quando vai se mudando formas de dizer o que é o autismo, que existe uma evolução também, né, do termo autismo que foi modificando. sim, O que é o autismo? E aí do DSM, o CID falou uma coisa, DSM-4 outra, DSM-5 outra. E uma coisa que eu acho interessante é que eles costumam, alguns falavam que o autismo era a criança, uma pessoa com comportamentos estereotipados o tempo todo, sabe? A gente vê que não é o tempo todo, em alguns momentos sim, outros não, alguns nem têm tantos comportamentos. E uma questão que eu acho muito interessante é que em questão do nível, hoje a gente consegue dar o nível de autismo, e antes não. Ah, é grave, vai ser grave por toda a vida, né? Então, assim, essa criança é grave, vamos institucionalizar ela, que ela vai ser assim por toda a vida. Se ela fosse assim por toda a vida, eu não seria terapeuta hoje, sim, sabe? Porque eu acredito que a criança autista, ela evolui, né? Que ela pode sim passar de um nível sim, para o outro, ela pode ser grave e de repente passar para um nível intermediário, né? E quem sabe até ser leve um dia, né? Com muita estimulação, com um atendimento precoce, né? Isso é possível graças à terapia, a gente sabe disso. Né? Então, isso dá esperança, dá uma perspectiva, saber, né, que hoje a gente vê que existem níveis e que a criança ela pode ir, né, mudando nesses níveis. E se a criança não ela é leve, às vezes ela não recebe estimulação adequada, ela pode até piorar o nível dela. Né? E aí, porque aí ela vai precisar de mais suporte para ter as questões de vida diária dela, e isso acaba mudando o nível da criança, tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala em institucionalização, não acreditar nas potencialidades e nós, como profissionais da saúde, acreditar nessas potencialidades para a gente, porque a partir disso, a partir dessa crença que a gente tem, com base em evidências científicas, né, que a gente vê que a criança, ela evolui e se a gente conseguir direcionar o estímulo de maneira correta, ela vai conseguir permear aí, né, para o nível, às vezes, leve do autismo, né? Então, é possível e aí a gente isso, precisa de acreditar, tá? Então, ainda bem que hoje a gente encara dessa forma, encara da maneira com que a mãe de Dá Tempo encarou há um tempo atrás, né? Lá na década de 70, né? E que pena que isso. isso é bem tarde, né? Que muitas crianças passaram aí por esse processo não ideal, né? A própria Isso. Tempo, a própria Tempo, nas palestras dela, ela fala dessa questão da autossuficiência, né? Do apoio que ela teve da família, principalmente da pessoa, da mãe ali, que ajudou ela a chegar onde ela chegou, né? Ai, nossa, chorei Exato, nessa parte, viu? Ah, essa parte exato. veio assim, emocionante, esse final. Olha só, gente, mesmo ela tendo ela vendo o mundo de uma maneira diferente, ela tem esse carinho pela mãe, que é de uma maneira de se expressar diferente também. Não é uma maneira Diferente. inferior e tudo, é uma maneira diferente. Isso. É isso que a gente tem que encarar, né? São pessoas que têm questões Isso. sensoriais, e quem vê esse filme vai perceber essas questões sensoriais, né, que dificultam o abraço. Então, ela não dá um abraço porque ela não quer, ou porque ela tem dificuldades Isso. sensoriais para gerar esse abraço, né? E aí, essa parte Isso. sensorial é muito legal do filme, né? Eu acho que vale muito As- a pena. Sim, e isso inclusive, pode falar, só rapidinho, pegando a primeira fala aqui do filme, quando a Tempo fala, penso com as imagens e as conecto, né? Foi a primeira fala dela do filme, e aí o filme ele é muito rico nesse sentido, porque ele parte do ponto de vista da própria pessoa com autismo, mostrando para a gente como que é a visão do autista, né? Colocando através das imagens.
Então, quando ela desce do avião lá, que ela trava lá em cima, e ela fala, aqui é muito quente, aí mostra a imagem que ela vê do prédio lá pegando fogo, né? A do galo, que o Rodrigo falou, a do cavalo lá, vem várias imagens de como ela percebe, né? Os sapatos, aquela cena também do livro lá da aula de francês, né? Então, o filme ele é muito rico nisso, porque ele, né, parte do ponto de vista da própria pessoa autista e mostra para a gente como que é essa, né, visão da pessoa autista, né, como que ela enxerga. Isso aí que a Lilian Isso. falou, a gente chama de pensadores visuais. Igual, por exemplo, Isso. eu não sou uma pensadora visual, eu até tento ser um pouco mais, né? Porque assim, quando eu falo, né, e quando eu penso, só vem o quê? Sons na minha cabeça, não vem imagens, né? E aí, quando o autista, que é um pensador visual, pensa, o que que acontece? Ele está vindo, imagens o tempo todo, é como se fosse um filme, um recorte de imagens, né? O tempo todo passando na cabeça dele. Isso é uma coisa que eu acho muito doida, né? E aí, por exemplo, explica um pouco também da dificuldade linguística dele, porque a gente o tempo todo está falando com sons, né? Então a gente fala sons, e aí eles têm que fazer o quê? Eles têm que parear o som à imagem que eles pensam, né? Então é mais complexo para eles, né? Então, quando a gente fala, mostra a imagem, e para eles falarem maçã e tá lá a maçã, o que que eu estou querendo que ele faça? Que ele faça um pareamento do que a gente fala do fonológico, do som, com a imagem que está na cabeça dele, que na cabeça dele já tem um mega vocabulário, só que tudo por imagem. Aí precisa de parear com o som, né? E ser um pensador visual não é ser um pensador inferior, é ser diferente, sabe? Então, eles têm vários atributos por eles, várias habilidades interessantes por eles serem pensadores visuais. E quando eles conseguem fazer esse pareamento, eles estão ampliando, né, o jeito deles de pensar. Então, inclusive, tem alguns que são pensadores visuais e fonológicos, então é uma habilidade a mais, sabe? E aí, às vezes, vem um atraso da linguagem, porque realmente é difícil, né, se para um processador visual ter um desenvolvimento adequado linguístico, que é muito fonológico, tá? E aí, Rodrigo, você ia comentar? Isso. E, e isso, eu ia complementar a questão da importância dos pais na vida dessa pessoa com autismo, principalmente a importância dos pais compreenderem a realidade daquela pessoa e respeitarem. Às vezes a questão do abraço, que é difícil para eles, mas isso não quer dizer o fato de eles não, às vezes, não gostarem desse tipo de contato físico, às vezes eles preferirem ficar sozinho, às vezes eles terem algum método um pouco alternativo de conseguir ali se tranquilizar ou de mostrar afetividade, que eles não sintam afeto, que é algo que também é um preconceito que existe, porque sim, a criança com autismo, ela desenvolve vínculo com os cuidadores, ela desenvolve vínculo com as pessoas que ela convive no dia a dia, elas desenvolvem vínculos com nós, profissionais, só que desenvolve isso de uma forma diferente. E essa frase que é enigmática e muito bonita no filme, que é a questão do diferente, mas não inferior. É um jeito de existir. Isso não quer dizer que seja algo inferior. E puxando também a questão do tratamento precoce, e da capacidade de desenvolvimento ali de habilidades, do desenvolvimento da pessoa com autismo, nós, hoje, além do CID que você citou, que tem uma forma de descrever, ou teve durante a história uma forma de descrever o autismo, nós também temos a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E
determinadas pessoas com deficiência física, auditiva, visual, deficiência intelectual, pessoas com autismo, que no Brasil se enquadra, inclusive dentro com os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, nós pensamos também no desenvolvimento da funcionalidade dessa pessoa, de como essa pessoa vai conseguir participar de forma mais independente possível para a realidade dela. Porque dependendo um autista médio, a gente consegue, com uma estimulação precoce, que é quando os neurônios ali ainda estão tendo aquela troca, estão em maturação, que nós conseguimos estimular ao máximo esses neurônios, essa criança, para elas aproveitarem ao máximo, para elas conseguirem se desenvolver melhor, aumentando assim a funcionalidade dela em aspectos socioemocionais, de participação social, de compreensão do próprio corpo, de fala, linguagem, etc. Tudo de acordo com aquela pessoa específica, de acordo com aquele indivíduo. Por isso que os planos terapêuticos são feitos de forma individualizada. Essa questão de ser funcional é tão importante, a gente vê, tão importante como que a sociedade, né, vem modificando e aceitando isso, tem favorecido tanto a questão da funcionalidade. Então, quando a gente começa a incluir as crianças autistas em uma escola, né, de ensino regular, a gente está ampliando essa questão da funcionalidade, da aceitação e das potencialidades também da criança. Então, a inclusão é um ponto essencial para isso acontecer. Mas a inclusão, eu acho que já é um outro, uma outra aula, né? Porque outro assunto, né? porque é muito complexo, assim, como, assim, em relação à escola está preparada, como que essas crianças estão entrando na escola, como está sendo o processo de mediação, né? Porque há necessidade dessa funcionalidade, mas ela precisa de um apoio. Então, assim como eu preciso de uma lente, eu preciso de um óculos para enxergar, uma criança autista, ela precisa de uma mediação para estar bem na escola, sabe? Então, é um recurso essencial para o desenvolvimento dela acontecer e para a funcionalidade dela ampliar, tá? E aí a gente precisa de realmente, a gente precisa de uma mediação e muitos pais se esbarram nisso. Rodrigo, você queria falar alguma coisa em relação a isso? Que eu queria voltar numa fala sua. E essa mediação no filme, queria... Tá? Eu queria falar porque justamente para não perder a oportunidade, porque essa mediação ela é feita por aquele professor de ciências que acredita no potencial dela e dá a ela a oportunidade, incentiva ela e a mãe a correrem atrás ali, a esforçarem para entrar na vida acadêmica, porque ela teve dificuldade de ser incluída pelo preconceito que existia, pela zombaria, pelo bullying que era feito constantemente nela. Era só isso que eu queria apontar. E aí você vê como que uma pessoa que acredita, como uma inclusão bem feita, né, faz tanta diferença na vida das pessoas, né? E os autistas são inteligentes, né? A gente sabe, né? Então, eles, apesar das vezes eles não perceber carinho, assim, não conseguir, né, fazer um carinho físico, né, ele vincula, né, de outras maneiras com as pessoas, como a gente já conversou aqui, né, e ele consegue também captar nuances, né, que aparecem, né, nesses contextos e sentem. Então, uma inclusão bem feita não é só por uma questão do desenvolvimento acadêmico que isso atrapalha, mas como para o desenvolvimento emocional também, né? Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a como que a criança está na escola, como que está a questão da socialização,
do manejo do professor ou do mediador com ela, né? E as relações emocionais que ela faz ali, porque isso tudo vai fazer diferença na vida dela, né? E só uma coisa que me tocou muito nesse filme é a questão da porta, né? Que lá tinha essa questão da porta. Sim. E eu queria, como vocês viram essa questão da Eu ia porta? falar isso agora que vocês tocaram no professor, né? A sensibilização do professor de perceber a forma como ela vê e o professor fala com ela, né? As portas que se abrem, né? Ver como, né? A questão das portas no sentido de cada obstáculo que ela ia enfrentando, a porta ela ia abrindo a porta e era um novo obstáculo que ela estava ali superando e conseguindo, né? Então, foi nessa fala, né, do professor lá que ajudou ela a ter essa percepção para superar, né, os obstáculos que ela teve, né? Eu acho que a gente pode ver dessa forma, como pode ver também do medo, né, do inseguro, de não saber o que vir, né? Porque, Do assim, às vezes, desconhecido. o pensamento rígido que a criança ou com o adulto autista tem, né, acaba gerando um medo do imprevisto, né, de uma coisa nova, e a cada abertura de uma porta é o quê? É sair, se confrontar com o medo e conseguir vencer esse medo, né? Eu achei essa parte assim, Isso. nossa, muito legal, né? Me tocou. Até mesmo pela questão da fixação de rotinas, né, que a pessoa com autismo tem, de ela ser um pouco avessa a mudanças bruscas na rotina, no dia a dia dela, ela conseguir ter essa percepção ali foi algo muito bom, porque uma porta que se abre é um mundo que se abre. E dentro da cabeça de uma pessoa que vê o mundo de forma concreta, que não consegue, tem uma forma diferenciada de dar significados para aquilo, muitas vezes vai se tornar algo assustador. É como se tivesse que desbravar o mundo todo a cada porta que se abre. E essa percepção, quando ela consegue se abrir para isso, é algo maravilhoso. Nossa, essa questão da porta foi muito. Porque eu costumo até falar isso muitas vezes com. Sim, eu costumo falar isso com meus pacientes muito, que quando eu me despeço de algum lugar, na verdade, é uma porta para o mundo que se abre, é uma porta de possibilidades. E existem muitas possibilidades positivas, boas, fora aqui da minha zona de conforto. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu acho que a zona de conforto é uma cama de faquinha que a gente leva na nossa vida. É. Isso é para todo mundo, né, gente? Não é só para pessoas autistas, é para todo mundo. Novas portas, né? A gente fecha portas, né? E vem outra, e abrimos novas diferentes. A gente tem que saber lidar com o fechamento e com a abertura de novas portas, né? E assim como o professor, né, apoiou a aluna e foi um incentivador. é, Dela para procurar novos rumos, porque não fosse isso, ela não ia para a faculdade, ela não ia ser uma PhD, ela não ia ter todo o respeito que ela teve e que ela tem hoje devido a esse histórico e essa percepção diferente, né, esse maneiro de pensar diferente que fez com que os gados de hoje começassem a apresentar um tratamento diferenciado, né, e mais como que eu falo? Agora até me fugiu a palavra. Acolhedor, eu não sei. Humanizado. Humanizado, porque é humanizado, mas é para um gado, então a gente pode falar humanizado mesmo, Sim. assim, né? É isso aí. É, E em relação aos pais, eu acho importante a gente falar em alguns aspectos de como que, assim, hoje, né, como que vocês observam, o que que acontece, assim, numa cabeça de um pai que estava idealizando uma criança típica, né, receber um diagnóstico de um filho, né, que tem autismo, e aí
E qual que é a função, sabe, de nós terapeutas em relação a esse acolhimento dos pais, né? E como que é esse processo? Sim, eu tenho dois pontos da terapia que podem auxiliar os pais. Num primeiro momento, que esse primeiro momento de descoberta, hoje está mudando muito por causa que a informação está sendo difundida, está diminuindo o preconceito e nós estamos tendo melhores perspectivas de futuro para as pessoas com autismo. Só que, de qualquer forma, quando toda expectativa muito grande que eu crio, muitas vezes é traumático. E isso envolve formulações emocionais e fantasmáticas, fantasiosas, da minha fantasia, do meu imaginário, que, de certa forma, muitas vezes podem me causar sofrimento, podem influenciar no tipo de vínculo que eu crio com essa criança e, às vezes, mesmo com muito amor, eu crio vínculos inadequados, porque eu acho que a criança já tem o autismo, eu posso deixar tudo do jeito que ela quiser, não preciso dizer não, não preciso impor limites. Toda criança, sim, necessita de limites. Eu, muitas vezes, posso me traumatizar ali com a descoberta, posso ter diversas reações. E a terapia com o psicólogo para o pai, ele vai justamente para o pai poder ter acolhida e escutar aquela voz interna dele ali, que para ele conseguir compreender melhor os sentimentos dele, que uma coisa que é bom a gente entender também que sentimentos negativos não são para serem jogados no lixo ou fingir que não existem. São para ser escutados. Escutados. Eu, por mim mesmo, quando eu converso comigo, quando eu sinto que o sentimento ele me comunica, e na terapia eu comunico isso com o terapeuta, com o psicólogo, que é alguém profissional na escuta, na arte de escutar, que vai me dar um retorno, que ele vai retornar esse sentimento, essa percepção, essa quebra de expectativa em uma nova realidade. Vai me ajudar a ressignificar como pai e vai me dar ali um caráter propositivo para essas emoções, para eu tomar atitudes que vão de acordo com o bem-estar e com o desenvolvimento do meu filho. Isso, inclusive, vai me ajudar como pai a desenvolver um vínculo mais, como que eu posso dizer, um vínculo mais assertivo e acertado também com essa criança que que precisa se desenvolver e que vai se desenvolver de forma melhor ou de forma não tão boa quanto poderia, quanto teria ali possibilidade, caso os pais compreendessem melhor e aceitassem melhor a realidade dos filhos. E o outro segundo, eu falei só um ponto, o outro é o treinamento para os pais, que é uma espécie da terapia em conjunto com a terapia do filho, que vai ensinar os pais a como lidar para melhorar o desenvolvimento do filho, ampliando o escopo da terapia também para casa. Eles fazendo os exercícios, as atividades, os treinamentos e habilidades que nós como terapeutas fazemos também dentro da clínica com a criança. Essa questão da expectativa, né, é difícil às vezes, né, para o pai ter que passar por essa fase desse luto, porque há um luto, né, há um luto de uma expectativa que tinha e que não existe mais. É muito Tem difícil. um outro olhar, né, então é difícil. E aí, né, passar por isso é difícil, mas assim, é necessário, e o pai, ele precisa de se cuidar também, porque ele é a pessoa que vai cuidar do filho,
né? Igual, vou fazer uma Isso. analogia aqui, quando a gente está andando de avião, o que que eles falam? Primeira coisa, primeiro a mãe se protege, depois é proteger a criança. Né? E a mesma coisa, como que eu vou proteger o outro, cuidar do outro, dar o suporte que ele precisa, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não consigo cuidar de mim, e eu não estou conseguindo aceitar essa situação da maneira que é necessária, né? Então, Isso. essa aceitação, essa passagem do luto, porque o luto vai existir, né? É uma quebra de uma expectativa, né? Ele precisa de acontecer, e se os pais estão com dificuldade em passar por Sim. isso, realmente precisa de um acompanhamento psicológico, né, para ele conseguir lidar com essas emoções, né, e se sentir bem consigo, sentir bem com o filho e conseguir um vínculo legal com ele e oferecer o que é necessário de oferecer para essa relação, ser uma relação positiva, né? E é difícil, não é fácil, mas é possível. E depois, quando se passa disso, aí assim vem muitas conquistas, né? Porque aí a gente, como a gente disse antes, que não é pior, né? É diferente. Então a gente conseguir olhar com um olhar diferenciado, né? Vendo as potencialidades, né? As diferenças dessa criança com um olhar positivo, a gente consegue enxergar um futuro diferente, né, e desenvolver e vincular de uma maneira diferente também, né? E aí é um processo, né? E se o pai está com dificuldade de passar por esse processo, é importante um acompanhamento psicológico, que isso vai ajudar bastante. E em relação a isso, eu queria divulgar novamente que na semana que vem a gente vai ter uma escuta psicológica para os pais gratuita, somente na semana que vem, para os pais que querem, né, e que precisam desse acolhimento, tá? Então, ligar lá para a clínica, se inscrever, tá bom? Mais alguma coisa em relação ao filme, gente? Tem a máquina do abraço, né? Voltando um pouquinho da questão afetiva, né? Que a gente estava falando, e eu acho legal que a Temple fala, né? Que ela sente a necessidade da sensação de ser abraçada, mas se for realizada por outra pessoa, para ela é assustador. Por isso que utiliza-se muitos aparatos da superfície, né? Rodar, girar, balançar, que isso dá uma sensação mais de tranquilidade, né? E aí ela observando lá, né, o boi na hora a vaca, o boi na hora de vacinar lá, o aparelho, né, ela percebeu que aquilo acalmava, né? E aí ela desenvolveu a máquina do abraço para ter essa sensação do efeito calmante, que muitas vezes a gente atrela, né, ao contato físico, né? E para as crianças autistas, eles necessitam do afeto, mas de uma forma diferente, né? E aí ela desenvolveu, né, essa máquina, e ela fala que essa máquina ajudou ela até a ficar mais social, né? Isso é legal porque a Juliana, ela é dentista, odontopediatra, né? E aí a gente tem que, aí às vezes, Ju, pegar algumas dicas relacionadas a isso pode ser interessante também, né? Então a gente pensa num profissional que lida com autismo, né? A terapia ocupacional, a fonoaudiologia, psiquiatra, psicólogo e tudo, mas isso, né? Eu acho que se todos os profissionais da saúde e da educação conhecessem um pouquinho do processamento sensorial, seria tão importante, porque, por exemplo, às vezes uma criança, ela chega desorganizada no consultório ou numa escola por questões sensoriais, né? Então, ela, por exemplo, não conseguia receber um abraço por uma questão sensorial também, né? E aí, às vezes, o ambiente está tão desorganizado que ela acaba sendo desorganizada. Às vezes tem um barulho externo que incomoda tanto ela que ela não consegue fazer o que é necessário fazer, né? Ela se desorganiza, ela grita, né? Então, às vezes, vem, por exemplo, o motorzinho, ela vai ficar desorientada por causa que ela vai escutar aquele motorzinho com uma intensidade, às vezes, 5, 10 vezes mais do que a gente escuta. E aí, o que a gente pode fazer? Às vezes, colocar um tampão de ouvido naquele momento é a melhor alternativa,
né? Então, assim, conhecer um pouquinho dessa criança, do perfil sensorial, às vezes fazer uma entrevista antes com a mãe, né? Pode ser importante, pode ser, é importante, né? Então, ver quais são as questões sensoriais que a criança não dá conta e a gente não forçar isso. Então, hoje a gente não trabalha com forçar, a gente trabalha com tolerar, né? Até que ponto ela tolera, né? E aí, será que a gente vai conseguir aumentar, né, de maneira gradual, o tanto que ela tolera? Né? E aí é importante, né, a gente não forçar, né, e de acordo com o que a criança tolera. É muito importante. Então, fica a dica aí para todos os profissionais da saúde, né, para as escolas que trabalham com crianças autistas conhecendo um pouco do processamento sensorial. A terapeuta ocupacional trabalha com a integração sensorial, tá? Que é uma especificidade da terapia ocupacional. Mas o processamento sensorial, todos nós podemos trabalhar. Então, chega um paciente para mim que está todo desorganizado, eu posso colocar, e eu sei que ele acalma com balanço, eu posso colocar ele um pouco no balanço para ele se organizar um pouco melhor, né? E aí, eu conhecendo esse paciente, às vezes é uma almofada, né? Que ele vai apertar, que vai ajudar ele a se acalmar. Então, é isso. Antes dele chegar desorganizado, eu querer mexer na boca dele, né? Vamos lá aprender a falar tal som, não sei o quê, encostar. Ele não vai aceitar. Então, assim, a gente tem que ir de acordo com o que a criança tolera, de acordo com o que o adulto tolera, né? E perceber essas diferenças dele, né? Como algo, né, que a gente precisa de criar uma estratégia diferente para alcançar, né, os nossos objetivos. E isso assim, eu peguei a fala da Lília, mais voltada para uma questão prática, né, das sessões, mas essa questão da máquina do abraço é muito legal, e hoje tem várias empresas, clínicas americanas que utilizam a máquina do abraço que ela criou, né, para fins terapêuticos mesmo de crianças autistas. É bem legal. Só complementando, Grazi, que você falou da sensibilização da percepção dos estímulos sensoriais perceptuais, né, sonoros, táteis, gustativos, olfativos, né? Porque o que acontece? O autista, ele observa nos mínimos detalhes, né? Ele vê o mundo de um jeito diferente, via detalhes pequenos e sutis que às vezes passa despercebido, né? Imperceptível pelas demais pessoas, e eles têm essa capacidade. Então, a gente ter esse cuidado, né? Na hora das intervenções, né? Dentro do ambiente de trabalho de cada um, né? Que você trouxe o exemplo no caso da doutora aí como dentista, né? Sim. Detalhes, tem muitos. É muito legal, né? Porque, por exemplo, tem vários pintores que são autistas, e eles conseguem, primeiro, porque são pensadores visuais, então crianças autistas, às vezes, ou adultos, desenham e pintam muito bem, porque eles são visuais, então, e essa questão do detalhe ainda faz com que eles consigam colocar no quadro detalhes que a gente, né, tipo, passou por desapercebido, né, uma pessoa desatenta, às vezes, não percebe, eles conseguem ter uma noção, às vezes, visual um pouco maior, né? Perceber mais detalhes. Mas não existe autista igual ao outro, né? Então, cada autista tem seu autismo, né? Então, tem autistas graves, tem autismo moderado, tem autista leve. Dentro disso, tem uma variedade, né? E cada um é único, né? Então, eu tô falando que, porque são assim, são assado. Existem pessoas assim, mas não quer dizer que é uma gama grande. Não, são especificidades, né, de cada um, assim, dentro do seu autismo, que pode alcançar com as habilidades que eles apresentam. Sim. E aí, gente, mais alguma questão do filme? Tem uma questão da colega de quarto dela, que é deficiente visual, né? Que é uma questão também bem interessante no filme, né? Porque a Temple vê as coisas, pensa, né, com as imagens e conecta. E já o deficiente visual, né, tem mais a audição, né, a voz. Então, a percepção da voz, ela percebe quando está nervoso, quando está mais tranquilo, né?
E a ligação das duas foi importante também para a Temple construir um pouco esse lado social, né, dela. Tanto é que tem uma parte lá que a deficiente vai, né, pedir ajuda, vai encostar no braço, a Temple tem uma resistência inicial e depois deixa ela encostar, e aí ela torna uma parceira aí, né? Foi uma parceira importante nesse processo, né? Então, e quantos autistas, né, não passam por escolas e que tem uma pessoa e quando tem uma pessoa de referência, o quanto que isso faz diferença aí na vida dela, pessoal e social, muito importante, né? E ela só teve isso graças se você for pensar, né, a sorte dela ter encontrado, né, ela ser do quarto, Sim, mas sim. A questão da mãe de ter acreditado, do professor de ter acreditado para ela ter chegado aí. Então, é todo um processo, né, que faz parte do amadurecimento. Ô, gente, mais alguma questão? Só acrescentando. Só completando. Não, pode falar, Rodrigo. Nossa, eu ia falar a importância do amor e da persistência, de acreditar. Sim. Pode ir. Não, é só acrescentando da questão da máquina do abraço, essa questão do autorregular, né? Uma forma de compensar aquilo que às vezes não consegue se controlar quando entra numa situação de pânico ou de crise, né? Ou por um excesso de estimulação que machuca, né? Ou por uma outra questão situacional. E aí essa questão de crise, né? Sim. Como lidar com isso, né? E aí, cada profissional lida de uma maneira diferente, mas assim, é importante a gente diferenciar também crise de birra, né? Então, crise é quando vocês conseguem falar isso, né? Diferença de crise e de birra? Crise é algo orgânico, né? Crise é algo ali que é incontrolável, que a criança tá tendo um excesso ali sensório por causa de alguma desregulação interna, que ali no caso dos autistas, muitos são causados por questões ambientais que provocam essa alteração sensorial. A birra já é algo mais comportamental, que foi aprendido diante do esquema de reforçamento daquela criança, reforçamento operante ali. E ela faz a birra para ganhar algum reforço, né? Então, a criança quer um chocolate, começa a berrar, fazer birra, e eu ofereço o chocolate dela, ela vai lá e acalma novamente. Agora, você vai oferecer o chocolate para a criança que está em crise, ela não vai acalmar com a facilidade, que é algo, não é algo comportamental, né? E aí, como encarar isso, né? A criança teve uma birra no consultório, é esperar o momento dela, né? Se você conseguir dar alguns estímulos sensoriais que podem fazer acalmar ela de maneira mais rápida, ótimo, né? Então, a importância do processamento sensorial aí, né? E esperar o tempo dela e sem ficar forçando, né? Não nada de forçar. Então, acho que tudo é dentro do limite. A gente tem que trabalhar ali, né, com o limiar da criança, do que ela tolera, tá? Sem nada. E essa questão do amor, né, Rodrigo, que você tinha comentado. Como trabalhar com essas crianças sem amor? Primeiro que, assim, elas te ensinam a amar de uma maneira, né, inexplicável, né? E eu acho que... E aí elas te mostram um amor diferente, você vem com seu amor também, e assim, com os pais, o amor é o motivador, né, para a evolução dela. Então, a gente aprende, igual a gente fala, que a criança aprende com motivação, né, mas a criança aprende com motivação, mas ela aprende com amor também, ela evolui com amor, né, então... para lidar com essas crianças, para trabalhar com elas, a gente tem que ter uma sensibilidade, né, para entender os limites dela, tem que vir com amor, né, que a gente
vai cultivando e elas vão ensinando a gente a amá-las. E muito respeito, né? De entender as diferenças como algo positivo também, né? Das potencialidades e acreditar no que elas são capazes, né? Sim. Com É certeza. importantíssimo, né, para o desenvolvimento humano, né, da infância da criança, o aspecto cognitivo, físico e socioafetivo, né? E o afeto inclui o amor, né? Essa transmissão do amor, isso mesmo. E lembrando que esse afeto nem sempre é carinho físico, né? É um Exato. respeito, é uma atenção, é perceber, né? E vincular, conseguir vincular com essa criança, né? De maneiras diferentes, da maneira que é possível vincular com ela, né? Cada um tem o seu jeitinho, a gente vai tendo que descobrir qual que é o jeitinho de cada um aí. Gente, vamos finalizar? Eu acho que a gente conseguiu abordar, né? Fazer paralelo aí com o filme de maneira interessante, tá? E eu queria agradecer a vocês. Um dia antes do feriado, a gente aqui, uhul! Né? Muito obrigada. Obrigada, Juliana, Rodrigo, Lilian. Ai, que bom. Também gostei muito da presença de vocês. Foi ótimo. Muito obrigada. E Obrigado. vamos fazer mais, né, gente? Depois vamos repetir a dose, tá bom? Com outros Obrigada. Tá temas. joia. Obrigada, tá? Então tá bom, gente. Um abraço, boa Tchau. noite. Tchau. Tchau, tchau. Um Boa abraço. Abraço, noite, boa abraço. noite. Tchau.